Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Papo Saúde, mais um podcast da Unimed Itaúna, trazendo informações de qualidade, informações importantes para você, para a sua família, para o cuidado com a sua saúde, que é muito importante, né? A saúde de todos os nossos familiares. Aproveita já. Se você não é inscrito, se inscreve no canal da Unimed Itaúna aqui no YouTube, também nas redes sociais, com os cortes você pode acompanhar através do Instagram unimed.itaúna. E hoje a gente recebe uma profissional, uma especialista, pediatra, muito especial aqui no nosso estúdio, que é a doutora Roberta Canabrava. Seja bem-vinda. Muito obrigada, vai ser um prazer falar aqui hoje. E hoje a gente vem falar sobre a condição do momento, né? Que é o frio, que é o inverno, o que ele traz aí nesse momento aí para as crianças, né, doutora? Mas antes da gente começar mesmo, né, da gente falar um pouquinho sobre tudo isso, gostaria que você se apresentasse, né? Quem que é a doutora Roberta Canabrava? Eu sou pediatra aqui em Itaúna. Eu formei tem alguns anos e assim que eu formei na faculdade, eu fui para Belo Horizonte, fiz minha residência de pediatria lá no Hospital Vila da Serra. Minha família inteira é de Itaúna, então eu já tinha a ideia de formar e vim para Itaúna. Vim para Itaúna, mesmo durante a residência, eu dava plantão no hospital, dava plantão no SAMU. Depois que eu acabei a residência, eu vim, fiz meu consultório, já comecei a atender a Unimed. Comecei a dar plantão também e desde então eu permaneço com consultório, plantão e já atendi algumas cidades aqui perto, atendo aqui perto também. E hoje meu maior número de pacientes realmente é no consultório e no plantão. Maravilha, doutora Roberta, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo aceite aí desse convite, né? Contribuindo aí para trazer informações importantes aqui para nós nesse podcast Papo Saúde da Unimed. Obrigado, viu, desde já. Mas começando até a falar então sobre essa temática, né, sobre o inverno, por que as doenças respiratórias, elas são mais frequentes entre as crianças nesse período? As doenças respiratórias nesse período elas são mais frequentes por alterações climáticas e até ambientais. Normalmente o tempo mais frio, ele é mais seco e nisso a mucosa dentro do nariz fica mais difícil a movimentação ali e predispõe a acúmulo de secreção. Outro fator também é mais ambiental. Quando tá frio, todo mundo fecha a janela, fica todo mundo dentro de casa, fica mais aglomerado. E nisso predispõe mais movimentação de vírus por gotículas e proximidade das pessoas também. Maravilha. Então não tem só aquela questão do ventinho frio, que tomou vento frio, não. Não, muitas vezes nada a ver com esse ventinho frio. Nesse contexto, né, a gente tem visto aí bastante sobre a bronquiolite, né? Tem muitos casos, né? Crianças, inclusive, são mais afetadas. E em Itaúna está tendo muitos casos disso, né? O que a senhora pode falar e por que a bronquiolite preocupa muito os pais? A bronquiolite, ela é causada por um vírus que chama vírus sincicial respiratório. Ela é mais comum nessa época do ano, realmente é uma época que os casos aumentam muito pelos fatores que eu falei. Ela é uma doença infecciosa que ela causa uma inflamação nos bronquíolos, que é o final de onde vai o ar ali no pulmão. Essa inflamação, ela pode causar com que a criança tenha um cansaço, falta de oxigenação e até internação. Ela é mais comum abaixo de 2 anos e principalmente abaixo de 6 meses. Normalmente, as crianças que evoluem com maior gravidade são crianças abaixo de 6 meses e que têm alguma alteração, por exemplo, uma cardiopatia, algum problema no coração, no pulmão ou prematuros. Esses pacientes em si, eles costumam evoluir com uma gravidade maior, mas esse predomínio mesmo é abaixo de 2 anos. E o que mais assusta os pais é a evolução, que muitas vezes ela pode não ser tão favorável, necessitando de internação, de oxigênio. E por ser uma doença causada por vírus, não é assim, dá um antibiótico e melhora. Muitas vezes a gente quer uma melhora rápida que não acontece em alguns casos. E muitos pais têm dificuldade de diferenciar
O que é bronquiolite, o que é resfriado comum? Porque às vezes causa realmente essa dúvida e às vezes, né, num período distante, às vezes até esquece mesmo assim de ter essa comparação. Como diferenciar bronquiolite do resfriado comum? São causados por vírus diferentes, sim, por patógenos diferentes, mas em sintomas em si, para os pais saberem, ambos, tanto um resfriado quanto a bronquiolite, nos primeiros dias eles podem só evoluir como a coriza, que é um catarrinho, um cansaço leve, uma piora do estado geral da criança, mas a diferença é o quê? Elas começam com sintomas parecidos, mas o resfriado ele evolui para uma melhora. A bronquiolite, ela tende a ir quarto, quinto dia de sintoma, ter uma piora importante do quadro. Então, a febre fica mais persistente, mais alta. Evolui com uma piora do estado geral, a criança começa a ficar mal não só durante a febre, ela fica prostradinha, fica cansada fora da febre também. E o cansaço, que é o que mais assusta e que é o principal para correr para o hospital mesmo, que é o cansaço, falta de respiração mesmo da criança. Você falou que a bronquiolite costuma ser complexa mais em bebês até 6 meses, né? Isso. E como que os pais fazem para identificar a dificuldade, por exemplo, de respirar do bebê, assim, nesse quadro? Principalmente aí abaixo de 6 meses, os principais sintomas, sinais que eles vão ver é realmente eles puxam mais para respirar. E nisso, eles vão ver como se fosse um batimento na asinha do nariz aqui, uma retração de fúrcula que a gente fala, aqui, ó. Criança puxa mais para respirar, respiração fica mais pausada, porque tenta forçar para entrar o oxigênio mesmo, e até a costela. A costela começa a fazer como se fosse um balancinho, a barriga e a costela. Isso é um sinal de cansaço mesmo. Isso seria os iniciais aí. Não Certo. correndo para o hospital, aí evolui com uma cianose, mãozinha, pezinho roxo, boquinha roxa. Esses sinais têm que ir para o hospital. Não tem jeito. A principal intervenção que a gente faria seria o oxigênio, que é em ambiente hospitalar mesmo. Aqueles aparelhos de saturação também, eles dão algum apoio ou não? Eles olham a saturação. Sim. Mas qual que é o problema principal? Numa criança de 6 meses, não é qualquer saturímetro que vai pegar uma oxigenação real. Então, às vezes, os pais colocam o saturímetro em casa, veem uma oxigenação que não é real e desesperam. Então, realmente, é da área da saúde, pode olhar em casa, olha a saturação. Mas não vai para o hospital, pede um suporte adequado aí mesmo, é melhor. Certinho. E como que os pais devem agir quando a criança está ali com tosse, ela percebe que está com chiado, nariz entupido, né? Qual que é a orientação nesse sentido? São várias doenças que podem causar. Então, assim, é só um nariz entupido? Sem febre, criança tá ótima, lava o narizinho, fica ali feliz, brincando, aí escorre um catarrinho, lava de novo, mantém em casa. E é sempre importante o quê? Toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu aí. Primeira coisa, contato com o pediatra, tá? Evoluiu aí com uma tosse, um cansaço, uma febre persistente, aí sim, precisa ser examinado. Necessariamente no hospital? Não. Às vezes é uma tosse, mas a criança tá ali, boazinha, marca no consultório, leva no consultório. Essa época o hospital tá muito cheio, então às vezes um atendimento que num consultório você consegue marcar aí, você vai para o hospital, você demora 2, 3 horas para atender, por demanda mesmo. E acaba que o hospital ele é um local de transmissão mesmo. Então, conseguiu marcar no consultório, a criança tá bem, ok. Evoluiu com aqueles sinais de piora mesmo, da evolução pior do quadro, ir para o hospital, tá? Na condição de resfriado, a gente fala muito também de a lavagem nasal com soro, né? Isso. Ele ajuda mesmo? Ajuda. Como é que é essa situação e qual que é a forma correta e segura dos pais, né, fazer a manipulação da lavagem? Tem alguns que são De tipo spray de fluxo, né? Isso. O que você pode falar um pouco sobre A isso? gente tem vários dispositivos para lavagem nasal. Independente de qual for, tem que ser feita da forma correta. Na face aqui, a gente tem comunicação entre nariz, olho e até ouvido aqui e a boca da criança. Certo. Dependendo da forma que você faz essa limpeza nasal, pode sim
causar o que dá mais medo nos pais aí, uma pressão no ouvido. Não necessariamente uma infecção, mas uma pressão. Todos esses dispositivos de lavagem nasal, eles não são por pressão, eles são por fluxo. Isso que é o principal para os pais saberem. Não adianta eu pegar uma seringa e ir com força. Independente da posição que eu fizer, se for com força, ele vai causar uma pressão no ouvido. Então, é um fluxo contínuo. Ah, não, eu não consigo fazer com a seringa? Tudo bem, tem dispositivos de fluxo contínuo que são sprays, que na maioria dos casos eles já resolvem. Em alguns casos, quando está com muita secreção, a seringa, ou tem até uma garrafinha que muitos usam também, eles ajudam mais, porque eles fazem uma limpeza não só com o soro, eles fazem a limpeza mecânica mesmo, eles tiram o catarro dali, mas sempre da forma correta. Então, não adianta eu pegar ele e apertar. Tem uma posição, normalmente a criança se inclina para frente, lateraliza a cabeça para o soro não ir direto para o ouvido. E vai de forma contínua. Tá? Interessante. E a nebulização, a inalação, o umidificador nesse período também é importante. Assim, quando que os pais podem fazer uso sem ter que, às vezes, acionar um plantão, como às vezes você comentou, né? Para a criança dormir bem, melhor. Como que é isso? Uma nebulização em si, com o soro fisiológico, não tem tanta comprovação, mas ela umidifica a mucosa, sim. Certo. Só com soro. Com medicamento, não. Aí precisa de uma consulta mesmo. O umidificador, ele é bom, mas a gente tem que ter um controle. Por quê? O tempo úmido demais, ele predispõe à transmissão de alguns patógenos, fungos, algumas bactérias. Então, o umidificador é legal, mas com limite. Normalmente, assim, 6 a 8 horas por dia, ele ligado. Além disso, ele aumenta demais a umidade do tempo, do local em si. E outra coisa que a gente tem que ficar atento também, o umidificador, se ele não for higienizado, ele vai ser uma fonte de sujeira. Então, se for usado no tempo certo e com a higiene certa, ele é legal sim. Ele pode ajudar. E no caso do inalador, né? Da nebulização. Aquele que vem, que você coloca no rosto, né? Especialmente isso, que vem com a máscarazinha. Com a máscarazinha, esse especificamente, ele pode ajudar na tosse, por exemplo? Ou isso é um mito? Não ajuda tanto, não. Ele vai umidificar. Só umidificar. Mas não vai ser o principal medicamento aí, principal intervenção, não. Mas assim, tá muito seco, tá aquela tosse mais seca, pode fazer como tentativa ali. Tentativa para ver se alivia à noite, por exemplo. Isso. Os quadros aumentam mais, né? Em termos de... A tosse piora, isso sim. A gente falou da bronquiolite, a gente tem falado aí das doenças respiratórias, mas o que tem sido mais comum também para além disso aí, né? A gente fala de pneumonia, de sinusite, a gente vê muitas crianças aí com crise alérgica mesmo. Sim. Eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que no momento, né, hoje no mundo que a gente está, essas crises alérgicas se acentuaram mais. Isso é algo que de fato é real? Ou... Nesse momento realmente aumenta pelo motivo que eu falei anteriormente. Certo. Casa fica mais fechada, aumenta a questão de poeira em casa, o tempo mais seco, então aumenta essas crises alérgicas. Outras doenças também que a gente vê um maior número também são, por exemplo, as sinusites, tá? A sinusite, normalmente vem por um acúmulo de catarro. Então, começou com um quadro de catarro, um resfriado, o catarro acumulou, ele infecciona e causa a sinusite. Então, o aumento de secreção, ele vai causar. Então, a limpeza recorrente... A limpeza é um dos principais tratamentos aí. É importante sempre estar utilizando na criança, né? Isso. Pneumonia também aumenta muito nessa época. Aumenta muito o número também de laringite, que é uma tosse que ela piora à noite, é uma tosse mais seca. E em alguns casos tem que ir para o hospital também, que é o que faz aquele uso da nebulização com adrenalina, que é só hospitalar também. Agora, para as crianças que estão na escola, né? Para os pais que estão nos assistindo, né? Até mesmo para as professoras, quando que identifica que a criança pode ir para a escola ou não nesse quadro gripal, né? Vamos dizer assim, qual que é o limite, assim,
para perceber que ela, não, tem que ficar em casa, tem que ficar aí de repouso? Criança prostrada, com uma febre persistente, não, mantém em casa. A facilidade, a probabilidade de transmissão é maior. Mas 24, 48 horas sem febre, melhora do estado geral, tranquilo ir. Lógico que isso já é diferente, por exemplo, de uma bronquiolite. A bronquiolite, normalmente, a gente fica aí 5 a 7 dias, tá? Uma laringite também. Mas, no geral, 24 horas afebril, com melhora do quadro, já é tranquilo. Maravilha. A gente já está chegando no nosso final aqui do nosso podcast. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente estava conversando aqui fora do ar. Mas para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, fala um pouco sobre prevenção, né? Para a gente fechar esse nosso podcast. O que é importante em termos de prevenção, as vacinas, cuidado com a higienização, né? O que você pode passar, né, para todos nós aqui que estamos te acompanhando, do que é importante os pais ficarem atentos, especialmente nos cuidados durante o inverno. Ok. Eu vejo muito em consultório que muitos pais, inclusive eu como mãe, a gente quer um remédio milagroso. Eu não quero que minha filha tenha. Mas, no geral, o que a gente pode fazer é uma alimentação saudável, porque a quantidade de ingestão aí de vitaminas, de carboidrato, de proteína, ela balanceada, ela aumenta, sim, o sistema imunológico. Tá? Uma higiene, tanto das mãos quanto dos brinquedos, ajudam também. Lógico, assim, não vou deixar encostar em nada, a gente não consegue criar em bolhas, mas ajuda sim a higienização. A limpeza nasal muitas vezes ajuda o quadro a não evoluir mal, tá? E o principal hoje em dia, assim, além da, lógico, a amamentação, ela entra na alimentação, então leite materno, 6 meses exclusivo, tentar manter até 2 anos. E hoje em dia o que a gente vê que reduz muito, pelo menos o número de internação dessas doenças, são as vacinas. Então a vacina ela vai fazer com que você nunca tenha doença? Não. As vacinas em si, elas reduzem o índice de piora do quadro. Então, reduzem a chance de uma internação, de um quadro evoluir muito mal. E hoje em dia, a gente tem várias vacinas aí da gripe, tem a de pneumonia hoje, que até há poucos meses, eles lançaram que é Pneumo 20, que ela protege contra 20 tipos aí de patógenos. E agora também tem a própria vacinação de bronquiolite também. A gente tem que ela é dada já na gestante, numa idade gestacional ali, que a partir do dia que a gestante toma, o bebê ele é protegido até 6 meses depois, mesmo após o nascimento. Mas essa vacina ela tem que ser aí pelo menos 15 dias antes do nascimento. Sendo, ela já causa essa proteção. E a gente tem também a vacinação após o nascimento, sim, da bronquiolite. E esse ano, com essa vacinação, a gente viu o número de internação de bronquiolite reduzir muito. Pelo menos as complicações, assim, crianças que a gente tem que encaminhar para CTI, que evoluem com piora do quadro respiratório, reduziu muito com essas vacinas, sim. Maravilha. Bom, ótimas suas dicas, né, a todos aí que estão assistindo, pais, mães, atenção, sempre ficar de olho aí no cartão de vacina, né? Com certeza. E acompanhar e fazer tudo dentro dos conformes das datas aí que são exigidos. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Os microfones, esse espaço aqui do Papo Saúde vai estar sempre aberto aí, né? Quando quiser voltar, né? Trazer alguma novidade, trazer, enfim, assuntos pertinentes aqui, né? Muito obrigado e deixe uma mensagem final, né? Para as pessoas que estão te assistindo, te acompanhando nesse momento. É um prazer poder falar um pouco aqui. Eu muitas vezes não apareço tanto para falar, mas eu gosto muito. E realmente a mensagem que eu coloco é isso. A maternidade em si ela não é fácil, mas se a gente tiver um pediatra para ir acompanhando ali, algumas dicas, a gente consegue tentar deixar ela menos pesada. E eu falo isso como mãe também. Depois que eu virei mãe, assim, minha visão da pediatria mudou bastante. Mas o fato de você ter um pediatra para tirar dúvidas, para orientar, ver crescimento, ela deixa a sua maternidade menos pesada porque você divide um pouco ela.
Então, mantenha as consultas regulares, vacinação regular e qualquer dúvida pode me perguntar aí também. Instagram? Tem, é Roberta_Pediatria. E hoje seu consultório está atendendo no Edifício Benfica? No Edifício Benfica, sim. Maravilha. Qualquer coisa é só marcar lá. Só marcar com a doutora Roberta então, tá bom, gente? Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Gente, chegamos então ao fim de mais um episódio do Papo Saúde, esperando você no próximo aqui no canal da Unimed Itaúna no YouTube. Até a próxima.